Bom dia, pessoal. Como eu disse na aula passada, né, essas duas últimas aulas que nosso curso teria são aulas que eu vou ter que gravar. Infelizmente, por uma questão do calendário que já era reduzido, o fato de eu ter começado esse semestre com um pouco de atraso e também uma certa confusão da minha parte, a gente não vai ter tempo de ter essas duas aulas de maneira síncrona. Isso eu penso que não vai prejudicar em termos de conteúdo, porque com a aula de hoje eu vou garantir que todo o conteúdo que eu deveria ter passado para vocês, de fato, será ministrado. Então, nesse sentido, nós não teremos problemas. Agora, a grande questão que eu realmente estou tendo uma dificuldade, e se você vai assistir esse vídeo até o final, eu peço um pouco de paciência, porque dar aula para uma tela de computador, no fim das contas, é um sofrimento, para mim, pelo menos. Eu não consigo desenvolver da maneira como eu penso que deveria ser, né? Então, a ideia a ideia que eu que eu queria passar durante esse curso, né, para vocês como estudantes de letras, é o fato de que a filosofia, como com todos esses instrumentos e esses questionamentos, não precisam ser o guia da maneira como vocês levam o curso de letras, né? Vocês ainda têm o que mais de 4 anos pela frente de estudos e diversas matérias. O que eu penso que a, a filosofia poderia ensinar para vocês é dar instrumentos, ou pelo menos exemplos, né? Porque o que eu fiz aqui foi, na verdade, dar exemplos de questionamentos que podem ser úteis para vocês para futuras pesquisas, né? Na aula passada, por exemplo, a gente discutiu algumas coisas que, como eu concluí a aula, né, na aula que eu gravei ontem, toda essa discussão do sentido, você não precisa ser um filósofo da linguagem para fazer algum proveito disso. Eu terminei a aula, por exemplo, fazendo uma reflexão sobre o que eu penso que deveria ser o modo, pelo menos, como nós abordamos os estudos, como nós abordamos a maneira que nós escrevemos, como nós fazemos trabalho, né? Isso é algo muito factível para vocês que estão fazendo, na verdade, né, e vão concluir uma faculdade de ensino superior. É interessante que você não só busque conhecer palavras nesse sentido assim de saber repetir as palavras, como a gente acredita que um papagaio repete palavras, mas conhecer o seu sentido, conhecer o seu significado. No fim das contas, para a maioria das teorias linguísticas, vocês vão estudar isso até com mais competência do que eu. Ser competente com a linguagem não é saber repetir palavras, emitir sons ou fazer desenhos, né? Isso não é ser competente com a linguagem, do mesmo jeito que não é saber escrever, né? A gente já, esse paradigma, inclusive, né? Vamos nos concentrar aqui um pouco nessa questão da linguagem. Já houve um tempo no Brasil que
a gente considerava um alfabetizado uma pessoa que sabia assinar o nome. Agora, o que é saber assinar o nome? Né? É simplesmente fazer um desenho de certas letras, isso seria ser alfabetizado? Ou é preciso que você saiba o significado ou pelo menos tenha habilidade em escrever? São duas coisas completamente diferentes, né? Você saber escrever e saber desenhar letras, né? Então, toda essa discussão de ontem sobre o sentido nos leva um pouco para um questionamento que vai além dos detalhes e das teorias e dos nomes das pessoas que eu coloquei aqui. É muito mais, perdão, é muito mais do que fazer uma reflexão sobre assuntos particulares. A mesma coisa a gente pode falar diretamente sobre os temas que a gente discutiu em relação ao empirismo, racionalismo. Veja, todas essas questões, elas são detalhes na vida das pessoas, porque quando a gente está na filosofia, a gente discute um pouco isso, né? Veja, você dizer que você é um racionalista não quer dizer que você vai ignorar as informações que a experiência te dá. Por quê? Bom, o racionalista, por mais por mais rigoroso que ele seja na vida acadêmica dele, como Descartes era, né, no sentido de que ele ignora todos os elementos que não são racionais da vida dele, por mais rigoroso, por mais rigoroso que ele possa ser, ele ainda tem que viver no mundo. Então ele utiliza elementos que são empíricos. Ele viu que na geladeira dele ou na despensa dele tinha uma comida, um queijo. Ele vai na despensa e pega aquele queijo. Não é algo racional por si. É uma evidência empírica com um pouco de memória e ele utiliza aqueles elementos para sobreviver, no caso se alimentar, né? Então, a filosofia ela se relaciona com a vida de uma maneira muito peculiar. Mas veja, quando você está no âmbito acadêmico, e vocês hoje são cientistas, pessoas do âmbito acadêmico, é interessante que vocês tenham em mente esses elementos de reflexão para fazer um trabalho mais evoluído, para fazer um trabalho mais interessante, para fazer um trabalho que tenha mais detalhes, que tenha mais apelo para, ou seja, simplesmente, né, vamos resumir, mais interessante. Eu acho que a filosofia ela tem a possibilidade, ela tem os elementos para te dar um pouco de tudo, para tornar a sua vida mais interessante, para tornar o seu trabalho mais interessante, né? Tem esse aspecto autoajuda e tem esse aspecto acadêmico que eu posso dizer. Então, de maneira muito simples, a aula passada, por mais complicada que ela tenha sido, ela pode ser vista como um, um passo para essa para esse mundo, né? Para essa nova visão de mundo que eu acho que por mais singelo e complicado que tenha sido esse semestre, realmente eu acho que eu consegui para finalizar, né? Esse curso assim, ainda vai ter uma disciplina agora, aliás, um conteúdo filosófico ainda, mas eu acho que com o que a gente passou até agora, o objetivo, de certa maneira, foi atingido. Né? Os estudos nunca param, é claro, e mas a filosofia, o nosso curso de filosofia, ele foi capaz de nos dar alguns elementos. Só um segundo.
De volta, pessoal. Então, na aula passada, eu vou projetar aqui o quadro. Na aula passada, a gente trabalhou, eu tenho até aqui o quadro, em especial, a noção de significado. Eu tenho ressaltado para vocês, né, que a linguagem, ela é estudada em três frentes básicas, né? A primeira é a sintaxe. Essa sintaxe, essa análise da sintaxe, ela pode se desenvolver, na verdade, em três frentes que são distintas. A gente pode pensar em termos de lógica. A lógica, em geral, quando ela trabalha na sintaxe, ela está pensando em linguagens artificiais, né? Como se fosse uma computação, linguagem de programação. São linguagens artificiais e elas se ligam às coisas do mundo por razões que não são as mesmas, né? Que é uma linguagem empírica, uma linguagem natural, ocorre. No caso, a linguagem do português, ela desenvolve a sintaxe na vivência. Tem a gramática, mas a gramática ela não é uma lei inafastável. A gente sabe, a sintaxe da língua portuguesa ela é modificada com o tempo, né? As palavras mesmo, a formação das palavras ela muda. A função também de algumas palavras. A gente tem um núcleo duro da língua portuguesa? Tem, mas se alguma regra muda, já é diferente das regras da lógica. Porque quando a gente muda as regras da lógica, da sintaxe da lógica, a gente muda a lógica toda. Então, a gente não tem como modificar as regras de uma lógica sem sair impune. Mas é óbvio que a sintaxe, como a gente entende, ela também é estudada pela linguística, e também pela semiótica. Semiótica, que é o estudo, a semiótica propriamente dita, seria o estudo dos signos em geral, né? Digamos assim, a linguística ela é um pouco mais abrangente no sentido de que a língua ela não é 100% dependente de signos no papel, né? De palavras mesmo escritas em um papel em um formato físico, né? Os sons, por exemplo, são objetos da linguística, né? E na semiótica isso já é um negócio deixado um pouco de lado. Então a lógica e a semiótica têm assim grandes relações, né? Eu cito, por exemplo, um grande semiólogo que era lógico, que é Charles Sanders Peirce, o pai da semiologia, na verdade, também era um grande lógico, né? Então, as relações entre semiótica e lógica são bastante próximas. Outra visão, outra abordagem da linguagem, é claro que talvez seja mais importante do ponto de vista informativo ou epistemológico, seja a semântica. A semântica. Semântica, pessoal, em poucas palavras, são discussões sobre o significado. Veja, em poucas palavras, essa seria a definição que nós temos de semiótica. É uma definição sem problemas? Obviamente que não, né? Na aula passada mesmo, a gente estava estudando um pouco essa questão e a gente pensou em termos de significado, junto com Frege, né?
que Frege, na verdade, chama, a gente pode falar semântica em termos de significado ou sentido, ou mesmo, e aqui eu quero fazer, né, uma parte, quando a gente pensa em semântica em termos de significado ou sentido, a gente tem que levar em consideração aquelas coisas que o Kripke falou, né, que nos leva também a uma discussão sobre a referência. Veja, então, quando a gente está falando em termos de semântica, a gente não está falando apenas de emitir sons ou saber escrever. A gente está, no fim das contas, fazendo uma pergunta: o que você quer dizer com tal palavra, escrevendo tal coisa? A semântica, ela, de certa maneira, também isso aqui na semântica entra em discussão a questão da proposição, que eu falei que é um negócio complicado em termos de filosofia da linguagem, mas a semântica é uma parte da linguagem que, no fim das contas, lida com o significado, ou o que a gente pode dizer que está além da sintaxe, que está além da nossa preocupação com o significado, ou com a escrita por si, ou com o símbolo, ou com a qualidade do som emitido. Então, a semântica, no fim das contas, né, do ponto de vista filosófico, a semântica da filosofia da linguagem, a semântica seria a parte mais interessante, uma das partes mais estudadas. Né? Mas, naturalmente, não é a única, porque a gente ainda tem o aspecto da pragmática. Ou seja, só entender o que, na verdade, se trata essa pragmática aqui, já é um trabalho razoável em si. Só um segundo.
Desculpa as interrupções, pessoal. Eu também estou tendo uma certa dificuldade de terminar essas aulas de maneira remota. Veja, existem três visões ou três assuntos que são extremamente que são, a gente pode dizer assim, o centro de gravidade dos estudos da pragmática. O primeiro deles, talvez seja um pouco até complicado estudar nesse momento, é o fenômeno da indexicabilidade. Indexicabilidade. Os indexicais são os mesmos indexicais que vocês conhecem, né? Ou outro nome pode ser os demonstrativos. Qual é a pegada dos demonstrativos? Veja, a gente falou na aula passada, em grande medida, sobre nomes próprios, certo? Nomes. A gente pode falar em nomes próprios em questão do ou da descrição. Se a gente está, por exemplo, com Frege, ou a gente pode falar em termos de referência direta. Com Kripke. Lembrem-se na aula passada que eu falei um pouco sobre essa propriedade dos nomes próprios, que o Kripke acredita que os nomes próprios têm uma intuição metafísica que diz que o nome próprio tem esse poder de fixar a sua referência. Essa é uma das grandes contribuições do Kripke para a filosofia. Por mais contraintuitivo que a gente possa dizer que isso possa ser, os demonstrativos como este, eu, os pronomes também caem nisso, eles também, segundo um filósofo, né, Kaplan, o nome dele, também, eu vou colocar aqui, etc., também fazem referência direta. Também fazem referência direta. Mas espera aí. Quando a gente explicou Kripke, deixa eu marcar aqui só, como a gente está estudando a pragmática, deixa eu destacar aqui. Quando a gente estudou Kripke, a gente viu que o Aristóteles, por exemplo, esse é o grande poder da palavra, né, do nome próprio. Aristóteles fixava a referência em todos os mundos possíveis. A gente poderia dizer que Aristóteles era Aristóteles em qualquer situação que você não consegue pensar o Aristóteles fora dessa estrutura da identidade, fora dessa noção de que Aristóteles é igual a Aristóteles. Não consegue pensar fora disso. Muito embora nós temos a capacidade de pensar que Aristóteles não é o maior, o mais famoso aluno de Platão.
Digamos assim, o mais famoso aluno de Platão poderia ser outra pessoa nesse mundo, poderia ser ninguém nesse mundo, poderia ser, não sei, qualquer outra pessoa nesse mundo. Apesar de Aristóteles ser Aristóteles, essa conexão entre ser Aristóteles e ser o mais famoso aluno de Platão, isso é contingente. Isso poderia ser diferente. Mas Aristóteles ser igual a Aristóteles, isso é necessário. Não tem como fugir disso, né? É uma característica da identidade mesmo, né? Por isso que a gente costuma dizer que o trabalho de Kripke por trás tem uma intuição metafísica. Tem uma intuição metafísica por trás. Esse negócio de pensar em mundos possíveis, em necessidade, tudo isso é um trabalho da metafísica. O que é curioso do trabalho, vou colocar aqui o nome dele, caso vocês queiram estudar, do Kaplan, é que os indexicais, eles também fazem referência direta. Então, quando uma pessoa fala eu, segundo Kaplan, isso também mantém referência, o eu, em todos os mundos possíveis é a mesma pessoa, o mesmo objeto, como a gente gosta de dizer, né? O mesmo objeto. Mas o eu, para ele ser interpretado, e aí vem a parte da pragmática, não é uma questão puramente semântica, né? É que o eu, para a gente determinar qual é o objeto, ele precisa do que Kaplan chama de caráter ou contexto. A partir do momento que você soma o eu com o caráter ou contexto, a referência é fixada de maneira direta. O que é o caráter ou contexto? Bom, é tempo, espaço, é também emissor da mensagem. Tudo isso forma as características, né? São os elementos analisados nessa questão do contexto. Por exemplo, quando eu digo a palavra eu sou brasileiro, né? Eu sou brasileiro, eu estou usando um demonstrativo, eu não estou usando meu nome próprio, meu nome Gregory Carneiro, não. Estou usando o eu. Então, no momento em que eu falo eu sou brasileiro, você não consegue saber quem é a referência do eu. Digamos, se essa frase estivesse solta, né? Eu sou brasileiro. Vamos escrever aqui. Eu sou brasileiro. Essa frase, dessa maneira aqui, escrita, com esse eu solto aqui, você não consegue saber qual é a referência. Você não consegue dizer qual é a referência. Mas, a partir do momento que você sabe quem disse aquilo, por exemplo, eu, o Gregory aqui, falando eu sou brasileiro, pelo contexto, você sabe que a referência desse eu é o Gregory. Então, nesse sentido, a referência, o demonstrativo, né, ele passa a funcionar como um nome próprio, da maneira como Kripke falou. Né? A referência dele se torna necessária quando você une ao contexto. A grande questão é que o contexto, como a gente gosta de ver aqui, né, ele não é uma questão linguística propriamente dita, né? Não diz respeito ao som emitido, nem às letras e nem alguma coisa que a gente pode dizer que é própria da linguagem, né? Essa questão contextual é uma parte que a gente reputa como pragmática.
pragmática, que está além da noção de significado, né? Então, o estudo desses termos demonstrativos e de outros termos que estão sensíveis ao contexto, geralmente a gente reputa como algo de estudo da pragmática. Né? É o estudo do que a gente chama de indexicalidade ou o estudo dos demonstrativos. Né? Outra coisa que a gente estuda de maneira muito direta na pragmática é, e isso aqui é extremamente interessante para você, são os atos de fala. Os atos de fala, em geral, eles têm a ver com o estudo da ação. Só um segundo, pessoal. Essa teoria dos atos de fala, elas começam por um filósofo chamado Austin. No livro, que o nome ficou em português, né? Quando dizer é fazer. Então, em poucas palavras, a teoria dos atos de fala é mais ou menos um estudo semântico, né, em termos de comunicação, né, dos efeitos, no estudo dos efeitos da comunicação, no estudo geral dos efeitos da comunicação. Então, que tipo de coisa nós podemos fazer de fato quando nós estamos falando, né? Então, existe, claro, um estudo geral, generalização das coisas que a gente pode fazer. Tem o estudo, digamos, locucionário, que diz respeito precisamente ao significado que se quer
quer expressar. Isso aqui, na verdade, é uma parte mais ligada à semântica, mas no estudo geral dos atos de fala é dado como se fosse um efeito da linguagem, né? Algo que você faz quando você está falando, né? Digamos, o ato de você se expressar da exata maneira como você quer se expressar. Tem também o efeito ilocucionário. Ilocucionário, que é, no fim das contas, a ação performada com a expressão. Então a gente bota assim, tem várias, né? Essas coisas são conhecidas no fim das contas, mas elas, quando a gente estuda isso, elas não estão sistematizadas dessa maneira, né? Mas com a gente, com a nossa fala, a gente afirma coisas, a gente pergunta ou indaga, a gente batiza, isso aqui é importante, a gente manda, tudo isso aqui, claro, né? Cada forma linguística, em cada língua que a gente vai estudar, isso vai ter uma forma gramatical específica, né? Afirmações, quando a gente estuda Aristóteles, né? Em geral a gente está pensando em coisas que têm cópulas, né? Geralmente com a palavra e ou com a palavra é, né? Do ser, ou algum tipo outro de verbo que junta sujeito e predicado. Geralmente é disso que se trata as afirmações. Perguntas, em geral, são requisições de informações, né? Batizados é o que diz, é dar nomes para as coisas, e ordens são, digamos, requisições de novas ações, né? Então, cada isso, no caso aqui, a gente sabe que os mandamentos, elas têm formas imperativas, né? Imperativos. Por exemplo, faça tal coisa, né? Isso aqui é uma visão bem comum do que a gente. E, claro, para terminar essa questão aqui da classificação, né, dessa área de estudo sobre os atos de fala, a gente tem os perlocucionários. Né? Perlocucionários, em geral, eles estão ligados mais àquela parte aqui que até eu deixei como uma característica geral do que é os atos de fala, né? Efetivamente da eficácia da comunicação.
Nesse caso aqui, né, no estudo perlocucionário, existem, claro, muitas barreiras, né, que a gente pode pensar para um tipo de comunicação efetiva, né? O simples fato de, como nesse momento a gente está se comunicando via vídeos gravados, né, a nossa comunicação ela já possui uma efetividade bem menor. Então, o estudo dos atos de fala no quesito perlocucionário diz um pouco respeito aos objetivos, né? Se eu tenho um objetivo nesse momento aqui de estar informando para vocês, né, ensinando um pouco de filosofia da linguagem, isso já é prejudicado, eu diria, pelo meio que essa comunicação acontece, né? Isso é importante quando a gente está estudando essa parte perlocucionária, né, em relação ao meio em que é transmitido e tom de voz e quais são, se tem ruídos na linguagem, se não tem, tudo isso é verificado em termos perlocucionários dos atos de fala, né? Existem alguns estudiosos que falam que a pragmática, de fato, só estaria preocupado com essa parte aqui, né? Com essa parte aqui, ignorando um pouco essa parte perlocucionária aqui. Terceira visão, e essa na verdade era a visão que eu gostaria de colocar um pouco mais de detalhes, né? É a teoria das implicaturas conversacionais, que são teorias, no caso, de Grice. Infelizmente eu tenho que fazer isso nesse momento, dar 10 minutos de intervalo e daí a gente volta para terminar, vai ser o último assunto abordado no nosso curso, visão pragmática da filosofia da linguagem, com as implicaturas conversacionais de Grice.